Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Bom, você que está na luta aí, né, para os concursos da Polícia Militar da Bahia e Corpo de Bombeiro Militar da Bahia. Vamos continuar nossa caminhada pelo importantíssimo Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, esse estatuto que se aplica às duas corporações, beleza? Estou falando da Lei Baiana, Lei Estadual número 7.990 de 2001. Nos vídeos passados nós introduzimos o estudo do Estatuto, vimos aí militares da ativa, da inatividade, trabalhamos os conceitos de hierarquia e disciplina, e agora a gente continua aqui, né, a nossa caminhada por três assuntos bem interessantes trazidos pelo Estatuto. Nós vamos falar da estabilidade, nós vamos falar também da tal deontologia, né, policial militar, e trataremos também de ética. Beleza? Importantes conhecimentos, nós vamos ver a partir de agora, a começar pela estabilidade. Vem comigo, Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, Lei 7.990 de 2001. Trataremos da estabilidade. Sim, você está concorrendo a um cargo público estadual. Por ser um cargo público, ele te dá o direito a um dos melhores direitos e garantias de um servidor público, que é a estabilidade. Como é que funciona, então, a regra de estabilidade para os policiais militares baianos do Estado da Bahia? Olha só, o artigo 35 do Estatuto nos diz o seguinte, que o policial militar habilitado em concurso público e nomeado para cargo de sua carreira adquirirá a estabilidade ao completar 3 anos de efetivo exercício. Não é 3 anos na corporação, é 3 anos de efetivo exercício, desde que seja aprovado no estágio probatório, por ato homologado pela autoridade competente, no prazo de 30 dias. Ok, beleza. O que eu quero dizer, eu quero que você preste atenção aqui é o seguinte, olha só. Você adquirirá estabilidade no serviço público, não no cargo, ao completar 3 anos de efetivo exercício a partir da nomeação do cargo em que você concorreu. Esses 3 anos, são oriundos, esse prazo é oriundo da Constituição Federal de 88, tá? Que diz que o estágio probatório seria de 36 meses. Então você, policial militar baiano, bombeiro militar baiano do Estado da Bahia, né? Vocês também terão que passar por um estágio probatório, que, claro, se você só adquire a estabilidade com 3 anos, é porque o estágio probatório também é de 3 anos. Uma vez que você foi aprovado no estágio probatório, olha, 3 anos de efetivo exercício. Não esquece isso. Uma vez que você foi aprovado no estágio probatório, aí sim você adquire a tão sonhada estabilidade. Ao final do estágio probatório, né, você será avaliado por uma série de requisitos, vamos já conhecer aqui, mas ao final do estágio probatório, a autoridade competente tem que homologar a sua estabilidade num prazo aí de 30 dias contados do final do seu estágio probatório. Beleza? Bom, professor, se eu só posso adquirir a estabilidade sendo aprovado no estágio probatório após 3 anos de efetivo exercício, como é que eu serei avaliado? Como é que eu serei aprovado ou não? Com base em quê que eu serei aprovado ou não no estágio probatório? Olha aqui. O artigo 36 nos diz que o estágio probatório, por sua vez, compreende um período, atenção, de 36 meses. Decora 36 meses, tá? Durante o qual serão observadas a aptidão e a capacidade para o desempenho do cargo, observados, entre outros, os seguintes fatores. Primeira observação. Eu falei de estabilidade lá, 3 anos de efetivo exercício. E o estágio probatório está dizendo o quê? Que é um período de 36 meses. Professor, não é a mesma coisa, não? Não, não é a mesma coisa. Eu tenho que cumprir 36 meses para terminar o meu estágio probatório, depois eu vou ser avaliado, aprovado ou não. Para adquirir a estabilidade, eu preciso ter 3 anos de efetivo exercício. Pode ser que as duas coisas coincidam, mas para fins de prova é assim que você tem que memorizar, porque elas podem não coincidir na vida real. Por isso você memoriza a estabilidade de 3 anos de efetivo exercício após a aprovação de estágio probatório, que tem que ser de 36 meses.
Tá certo? Bom, outro detalhe, você vai ser avaliado a sua aptidão e a capacidade de desempenho do cargo com base em alguns fatores. E o caput do artigo 36 nos diz assim, ó, que serão observados, serão observados, entre outros, os seguintes fatores. Ou seja, os fatores que aqui nós vamos listar são apenas exemplificativos e não taxativos. Qual a diferença, professor? Quando eu digo que é entre outros os seguintes fatores, eu vou trazer aqui alguns exemplos de fatores que serão a base da minha avaliação. Mas pode ser que a autoridade competente entenda que outros fatores também precisem ser analisados. Por isso que o Estatuto dá essa abertura. Se eu dissesse que era um rol taxativo de fatores, não poderia haver essa expressão entre outros bem aí. Tá certo? Ok? Então vamos lá. Observado, entre outros, os seguintes fatores. Você será avaliado pela sua assiduidade, disciplina, observância das normas hierárquicas e ética militar, responsabilidade, capacidade de adequação para o cumprimento dos deveres militares e eficiência. Adorce, né? Assiduidade, disciplina, observância das normas hierárquicas e ética militar, responsabilidade, capacidade de adequação para o cumprimento dos deveres militares e eficiência. Não esquece desses fatores, beleza? Uma vez aprovado nesses fatores ou em outros que a autoridade competente entender também convenientes, você então adquire, aprovado no estado probatório, você já adquire o direito à estabilidade. Basta ver só se esse período também coincidir com 3 anos de efetivo exercício. Tá certo? Bom, sobre a estabilidade era o que a gente tinha que falar. Agora eu vou tratar da tal deontologia policial militar. Professor, pelo amor de Deus, o que é esta palavra horrível, deontologia policial militar? Tem alguma coisa a ver com dente? Sei lá, né? Tem não. A deontologia é um conceito que você precisa entender primeiro, para depois entender aonde o Estatuto entra defendendo, né, pregando a deontologia policial militar. Então vamos entender primeiro este conceito. Se você não sabe o que é a deontologia do policial militar, e não tem problema não saber, porque é uma palavra mesmo pouquíssimo usada. O que essa palavra tão difícil significa, professor? Deontologia nada mais é do que o estudo dos deveres. É o estudo, é a ciência, né? É o estudo dos deveres e da moral. Eita! Então o que nós vamos, o Estatuto vai me trazer deveres a cumprir e aspectos relacionados com a minha moral, quando no exercício do meu cargo militar, beleza? Completando, a deontologia policial militar é constituída o quê? Pelos valores e deveres éticos, traduzidos como? Em normas de conduta, que se impõem para que o exercício da profissão policial militar atinja plenamente os ideais de realização do bem comum, claro, mediante a preservação da ordem pública. Então, se você quer traduzir a palavra deontologia, traduza diretamente por valores e deveres éticos que estão escritos em algum lugar, para que eu, ao observá-los, ao olhá-los e cumpri-los, eu possa bem exercer a minha função policial militar. Beleza? Pois bem, a deontologia policial militar, ela reúne valores úteis, lógicos e razoáveis, destinados a elevar a profissão policial militar à condição de missão. Na verdade, você como policial militar, bombeiro militar, você vai estar a vida toda sob missão. É uma palavra muito usada na corporação militar. Mas é exatamente isso. É quando você aplica os valores, aplica a deontologia policial militar no exercício das suas funções, valores úteis, lógicos e razoáveis, e aí você eleva a simples trabalho no patamar de missão. Beleza? Ok? Bom, nesse contexto, vamos falar do valor. Nesse contexto, já que eu falei tanto dessa palavra, vamos tentar conceituar um pouco mais ainda o tal do valor, né? O valor é uma crença em que o homem se baseia para atuar por referência.
Também temos aqui Nildo Viana, sociólogo, dizendo que o valor é algo significativo, importante para o indivíduo ou grupo social. Você já viu então que no exercício, essa palavra é muito importante para o militar, não é? Você tem que o quê? Você tem que utilizar-se de valores lógicos, úteis, razoáveis, que são o quê? São algo significativo, uma conduta, algo importante, uma base do seu comportamento, uma base importante, significativa, que você usa por meio, né, de referências de outros valores para que você possa, então, bem exercer sua função. Pois é, dados esses conceitos, entendido que a deontologia é a prática de valores e deveres éticos, a pergunta agora é, quais são esses valores? O que é a ética militar? O que é que o Estatuto diz a respeito, professor? Isso aqui, olha só. São valores institucionais dentro do quesito organização, a dignidade do homem, a disciplina, a hierarquia, a credibilidade, a ética, a efetividade, a solidariedade, a capacitação profissional, a doutrina e a tradição. Veja, tudo isso são valores institucionais, compõem a deontologia policial militar no estado da Bahia. Você respeitar a disciplina, a hierarquia, a dignidade do homem, a credibilidade, a ética, ser efetivo em suas funções, ou seja, causar impacto positivo no seu trabalho, ser solidário, estar plenamente, continuamente capacitado, respeito à doutrina e também à tradição. Temos também valores no quesito, olha só, profissional. A eficiência, a eficácia. O que é a diferença, professor? A eficiência é você fazer mais, saber fazer mais com menos. E a eficácia é você ser capaz de atingir os objetivos planejados. Então são valores no quesito profissional que tem que ser respeitados e tem que ser enraizados aí com você. A eficiência, a eficácia, o espírito profissional, a aparência pessoal, muito importante, a autoestima, o profissionalismo, a bravura, a solidariedade e a dedicação. Beleza? Então, meu amigo, você tem que memorizar estes valores, tanto lá, colocando eles, os do campo da organização no seu lugar e os do campo profissional também no seu lugar. Todos eles, repito, constituem a deontologia do policial militar do estado da Bahia, beleza? Tem que memorizar mesmo, aqui a banca vai só perguntar se você sabe se aquelas palavras ali são valores, qual daquelas opções de resposta não é um valor, e aí você precisa saber bem direitinho, beleza? Agora nós vamos para as manifestações essenciais dos valores, porque não basta você conhecer os valores. Você tem que entender, ou então você tem que mostrar como esses valores que estão enraizados, que você quer praticar, como eles se consubstanciam verdadeiramente, como eles se manifestam. Então, mais aqui um artigo importantíssimo para você memorizar bem para a sua prova. Então, não só para a sua prova, né? Principalmente para a sua vida policial militar aí, que está perto de chegar. Mas para a sua prova, você tem que saber diferenciar bem o que são valores e diferenciar quais são as manifestações essenciais desses valores, porque a banca pode confundir uma coisa com a outra, tudo bem? Beleza? Então vamos lá. São manifestações essenciais dos valores policiais e militares. O sentimento de servir à sociedade. Como é que ele se traduz? Traduzido pela vontade de cumprir o dever policial militar e pelo integral devotamento à preservação da ordem pública e à garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana. Outra manifestação essencial, o civismo e o respeito às tradições históricas. A fé na elevada missão da polícia militar. Atenção para essas palavras em vermelho, hein? Vai te ajudar a memorizar. O orgulho do policial militar pela instituição. O amor à profissão policial militar e o entusiasmo com que ela é exercida, o aprimoramento técnico profissional. Isso aqui, veja bem, é bem diferente daquela lista de valores institucionais. Você tem que ter aqueles valores enraizados, mas eles só serão manifestados
se você tiver sentimento de servir à sociedade, se tiver fé na missão elevada da Polícia Militar, o orgulho do policial militar na instituição, civismo e respeito às manifestações, às tradições históricas, né? O amor à profissão policial militar, o entusiasmo no exercício dessa profissão, né? E o aprimoramento técnico profissional. Se você aplica todas essas manifestações essenciais, está claro que você, este policial militar, enraizou os valores, a deontologia, né, policial militar esperada, né, do policial militar do estado da Bahia. Beleza? Então veja, manifestação essencial é uma coisa e valores são outra para fins de prova. Claro que a manifestação essencial é dos valores. Você precisa saber quais são os valores e como eles se manifestam. Muita atenção nisso aí. Beleza? Vamos agora tratar da ética policial militar. Nós vimos que a ética também é uma parte da deontologia, né? A deontologia ela é o estudo, né, dos valores e da moral. E neste conceito de moral, um conceito bem abstrato, nós temos aí também a palavra ética, o conceito de ética, né? E aqui no nosso foco aqui é a ética policial militar. O que o Estatuto diz a respeito? Antes, vamos revisar aqui alguns conceitos bem conhecidos sobre o que é ética. A palavra ética do grego ethos é do grego ectos e significa aquilo que pertence ao bom costume, costume superior ou portador de caráter. São princípios universais, ações que acreditamos e não mudam independentemente do lugar onde estamos. Está lá no Wikipedia. Agora, se você olhar para o famoso Einstein, ele conceitou ética o seguinte, olha só. Não basta ensinar ao homem uma especialidade, o saber fazer policial, atividades policiais, por exemplo. Porque se tornará assim uma máquina utilizável e não uma personalidade. É necessário, portanto, que adquira um sentimento, um senso prático daquilo que vale a pena ser empreendido, daquilo que é belo, do que é moralmente correto. Isso aqui é a ética, são dois bons conceitos de ética. É fazer o que é moralmente correto, é fazer aquilo que tradicionalmente entende como algo, né, que vale a pena ser empreendido. Enfim, esse aqui é o conceito de ética. Olhando agora, trazendo esse conceito para a vida policial militar, vamos ver o que o Estatuto nos diz. Olha só. O sentimento do dever, a dignidade policial militar e o decoro da classe impõem a cada um dos integrantes da Polícia Militar conduta moral, olha só, e profissional irrepreensíveis, tanto durante o serviço, atenção, tanto durante o serviço quanto fora dele. Ah, meu amigo, não é só quando você está trabalhando não, viu? Fora dele, com observância dos seguintes preceitos da ética policial militar. Então, quais são esses preceitos que vão, por meio da utilização dos valores enraizados, como é que eles vão então expressar o sentimento do dever, da dignidade, né, pessoal, né? Aqui, o sentimento do dever, a dignidade policial militar e o decoro da classe. Que preceitos morais são esses? Está aqui. Aí é só verbo, tá? Atenção, só verbo. Fica mais fácil você memorizar para não confundir o preceito da ética com a manifestação essencial de valor. Você tem que amar a verdade e a responsabilidade como fundamento da dignidade pessoal. Exercer com autoridade, mas só verbo, hein? Exercer com autoridade, eficiência, eficácia, efetividade, probidade, as funções que lhe couberem em decorrência do cargo. Exercer os valores, né? Respeitar a dignidade da pessoa humana, mais um verbo. Cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes, à exceção, claro, atenção isso aqui, à exceção das manifestamente ilegais, ou seja, é um dever ético seu. Tanto cumprir as ordens como fazer cumprir. Agora, se essa ordem for manifestamente ilegal, aí você nem vai cumprir e nem vai fazer ninguém cumprir. Tá certo? O Estatuto traz uma exceção.
Beleza? Sim, um dos valores é a disciplina, né? Que é o integral acatamento das normas, regulamentos, leis, agora, desde que manifestamente legais. Tá certo? Ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados. Não é porque você tem subordinado que você vai destratá-los, ser injusto ou, né, tratá-los com diferença. Não, é um dever seu. Olha só, é um dever ético, é um preceito ético seu ser justo e imparcial no julgamento aí dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados, certo? Também zelar pelo preparo moral, intelectual e físico, não só o seu próprio, e também dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum. Então você tem que zelar pelo preparo moral, intelectual, físico, tanto seu como dos subordinados, beleza? Praticar a solidariedade e desenvolver permanentemente o espírito de cooperação. Se você perceber, todos começam com verbo, e aqui nas entrelinhas nós temos o quê? Os valores sendo postos em prática. Porque, claro, a ética e os valores estão juntos para construir o que nós vimos, a tal da deontologia. Beleza? Tem mais. Você tem que ser discreto em suas atitudes e maneiras e polido em sua linguagem falada e escrita. Olha só, discreto. Não é porque você é um policial militar que você tem que aí estar igual, né, botar a melancia aqui no pescoço, ficar verbalizando aos quatro cantos do mundo, se mostrando como tal e não ter cuidado também com o que fala e com o que escreve. É um dever seu ser discreto em suas atitudes e polido na sua linguagem falada e escrita. Abster-se de tratar de matéria sigilosa de qualquer natureza fora do âmbito apropriado. Claro, você pode tratar de maneira sigilosa, de matéria sigilosa de qualquer natureza, certo? Isso dentro do âmbito apropriado, porque fora do âmbito apropriado, você tem que se abster de tratar dessa matéria. Por isso, cuidado com isso aqui, porque se a banca bota um ponto aqui, ele está dizendo que você tem que se abster de tratar de matéria sigilosa, seja dentro ou fora do âmbito apropriado. Claro que não, né? Você vai tratar de matérias sigilosas durante a sua vida funcional como policial, como bombeiro militar. Mas se for tudo tratado dentro do âmbito apropriado, está certo. Se não, você tem que se abster. Cumprir seus deveres de cidadão, tem que ser um exemplo. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Comportar-se educadamente em todas as situações. Conduzir-se de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro policial militar. Então você tem que se conduzir como tal para que esses princípios que sejam em alguém olhando para a sua conduta, sejam percebidos. Beleza? O que mais? Também tem que abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para facilidades pessoais em corrupção, hein? Tem que se abster disso, de qualquer natureza, ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros. Eita, nesse Brasilzão tão cheio de problemas com propinas, com corrupção, aqui, meu amigo, como policial, como bombeiro militar, você, mais do que ninguém, tem que se abster dessas coisas, tá? Abster-se, agora, olha, uma ação para inatividade. Para quem está na inatividade, atenção, abster-se na inatividade do uso das designações hierárquicas quando? Primeira coisa, antes de mostrar quando. Se aqui fosse um ponto, o estatuto estaria dizendo o seguinte: foi para a inatividade, você não pode usar mais as designações hierárquicas. Pode nem ser chamado de capitão tal, sargento tal, lá na inatividade. Mas não é isso que o estatuto diz, não. Ele diz que você pode usar, sim, das designações hierárquicas, mas diz que há circunstâncias em que você tem que se abster de usar essas designações hierárquicas para não trazer proveito para si. Então, que situações são essas? Essas aqui, ó. Você deve abster-se na inatividade, estou falando da inatividade, do uso das designações hierárquicas quando? Em atividade política e partidária. Por favor, não use designações hierárquicas quando em atividade político-partidária,
em atividade comercial ou industrial, e nem para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos ou policiais e militares, excetuando-se, claro, os de natureza exclusivamente técnica, e só pode fazer isso se devidamente autorizado. Ou seja, você tem que se abster de usar as designações hierárquicas quando for fazer as discussões aí sobre atividades policiais na imprensa. Agora, se essas discussões são de natureza exclusivamente técnica e autorizadas, você, inativo, pode sim, nesses casos, usar as designações hierárquicas, sem problema, tá certo? O que mais? Tem que se abster na inatividade de utilizar as designações hierárquicas quando no exercício de funções de natureza não policiais e militares, mesmo que essas funções sejam funções de Estado, funções oficiais. Agora, se é função de natureza não policial ou militar, por favor, não use as designações hierárquicas, tá certo? Outro princípio ético, outro preceito ético, né, policial militar, você deve zelar pelo bom conceito da polícia militar. Tem sim que zelar pela sua corporação, pelo bom conceito dela, tá certo? E por fim, zelar pela economia, ser eficiente, pela economia do material e a conservação do patrimônio público. Nós temos aqui 17 preceitos éticos policiais e militares. Professor, quantos destes eu tenho que memorizar para a minha prova? Todos. Todos os preceitos éticos, todas as manifestações essenciais, todos os valores. Faça isso como se você estivesse sendo nomeado e precisasse enraizar esses conceitos em si para começar a sua profissão. Não faça isso só porque você tem que decorar, não. Isso vai tornar muito difícil. Se você entendeu bem o que são valores, memorizou os valores, se você entendeu bem como se manifestam essencialmente esses valores, e para que o sentimento do dever, a dignidade pessoal, o decoro da classe sejam respeitados, você precisa aplicar preceitos éticos. São 16 condutas que você tem que ler várias vezes, ver esses vídeos várias vezes, memorizá-las bem, para não ser enrolado aí na prova ou a banca não ficar confundindo aí manifestação essencial com preceito ético, com valor. Tá certo? Então, tudo isso é deontologia policial militar, mas você precisa, para fins de prova, separar o joio do trigo. Tá certo? Ainda sobre ética, é preciso esclarecer esses 3 conceitos. Sentimento do dever é o comprometimento com fiel cumprimento da missão policial militar. O que mais? Dignidade policial militar é o dever de pautar sua conduta com correção de atitudes, como um profissional correto. Exige-se do policial militar, em qualquer ocasião, um comportamento ético que refletirá no seu desempenho perante a instituição a que serve e no grau de respeito que lhe é devido. E, por fim, o decoro de classe. Não confunda esses 3 conceitos, tá? Aqui é o valor moral e social da instituição, representando o conceito do policial militar em sua amplitude social. Aqui tem muito relacionado aqui ao relacionamento com a sociedade, tá? O decoro, tá? Estendendo-se à classe que o militar compõe, não subsistindo sem ele. Para que você respeite o sentimento do dever, a dignidade policial militar e o decoro da classe, aí você tem que aplicar aqueles 16 preceitos éticos que nós estudamos. E é bom saber diferenciar esses 3 conceitos, tá bom? Por fim, ao policial militar da ativa é vedado comerciar. Atenção, hein? Da ativa. Não deixa a banca tirar isso aqui não, tá? Não deixa a banca esquecer de usar essa expressão, não. Ela tem que dizer. O policial militar da ativa é vedado, proibido comerciar, não só comerciar, como também tomar parte na administração ou gerência de sociedade ou dela ser sócio ou participar. Agora, claro, exceto como acionista ou cotista em sociedade anônima ou sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Atenção, qual é a regra geral? Que você não pode comerciar, nem tomar parte na administração ou gerência, ou ser sócio, ou participar de sociedade empresarial. Essa é a regra geral. Mas o próprio estatuto prevê exceções. Ele pode dizer o seguinte: olha, meu amigo, você pode ser acionista ou cotista.
Você não pode ser sócio, não pode ser administrador, não pode ser gerente, mas você pode ser um acionista dessa empresa, você pode ser um cotista dessa empresa, ter cotas de participação. De qualquer empresa, professor? Não. Só naquelas sociedades anônimas ou naquelas empresas que funcionam por cotas de responsabilidade limitada. Cuidado. Tem que memorizar isso. Não é qualquer empresa que você pode ser acionista ou cotista. Só aquelas que são sociedade anônima ou aquelas que funcionam por cota de responsabilidade limitada. Tá certo? O Estatuto permite aos oficiais do quadro complementar, atenção, oficiais, tá? Aos oficiais do quadro complementar de oficiais policiais e militares o exercício de sua atividade técnico-profissional no meio civil. Agora, claro, desde que compatível com as atribuições do seu cargo e com o horário de trabalho, respeitadas as limitações constitucionais. Esse direito não é ilimitado, ele traz essa limitação. Tem que ser compatível com as atribuições do cargo, com o horário, e tem que respeitar as limitações constitucionais. Aqui o exemplo, por exemplo, são os oficiais do quadro complementar de médico, de odontólogo, né? Normalmente eles trabalham 4 ou 6 horas na corporação, as outras horas eles vão exercer lá seu consultório, vão trabalhar num hospital particular, não tem problema, desde que compatível, né, com as atribuições do cargo e também com a carga horária, tá certo? E respeitado o limite constitucional de 2, né, acumulável, então aquele limite de acumulação, tá certo? Beleza? Bom, e com isso nós terminamos mais um importante vídeo do nosso estudo aí do Estatuto dos Policiais Militares, beleza? Bom, no próximo vídeo nós continuaremos o estudo aí olhando para as formas de provimento e algumas situações especiais, enfim, muita coisa legal ainda para a gente ver, tá bom? Espero que tenha gostado, grande abraço, tudo de bom e até a próxima.